Olá, seja bem-vindo. O seu Filosofando está começando. O Filosofando é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. O programa Filosofando tem por objetivos oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita através da sua filosofia portadora de princípios eternos e imutáveis. Todo projeto tem uma arquitetura de valores e o projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que inspirou este programa, não poderia deixar de construir a sua, tendo como referencial os princípios supremos de moralidade e de ética, estabelecidos por Jesus de Nazaré. O projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que você pode encontrar na íntegra no portal filosofiaespírita.org, trabalha com elementos nucleares da codificação, porém, não somente com referenciais teóricos, mas também articulando as diversas interfaces da filosofia espírita e a sua aplicabilidade no seu cotidiano, sem cair nas armadilhas do pragmatismo. O que quer isso dizer? Que a filosofia espírita pode ser inserida na sua vivência. Isso mesmo. Não como um corpo teórico apenas, disponível quando nós precisamos, na verdade, de respostas para questões que a vida nos oferece, mas como uma forma de viver, pois a filosofia espírita transforma a nossa visão de mundo. Dessa maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento e a sua vivência de forma simples e natural, sem as prisões dos modismos tão em voga e tão fartamente divulgados pela mídia comercial. A filosofia espírita é sinônimo de liberdade, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, liberdade com responsabilidade. O slogan de abertura do nosso programa, citado anteriormente, definiu os parâmetros da filosofia que, ao longo de 2.600 anos de história, buscou a verdade que a filosofia espírita encontrou, nos-la revelou, conforme os ensinamentos de Jesus e demonstrou a todos. Lembramos a você que esse programa vai ao ar na TV Mundo Maior todas as quartas-feiras, às 19 horas, com horários alternativos ao longo da semana, que você pode acessar também através dos canais da TV Mundo Maior. Às terças-feiras, 5 da manhã, aos sábados, às 8 da manhã e aos domingos, às 15h30 horas. O site da TV traz a nossa página Filosofando, com todos os programas gravados até hoje e, igualmente, transmite este programa online. Você também pode acessar todos os programas anteriores através da nossa página do canal da TV Mundo Maior no YouTube, programa Filosofando. Também no nosso portal de estudos filosofiaespírita.org. É só clicar na videoteca. Lembramos que você pode comunicar-se conosco pelo nosso facebook.com/cefyorg, com as suas opiniões e sugestões e comentários, que serão sempre muito bem-vindos. Lembramos ainda que esse programa, bem como os demais programas da TV Mundo Maior, contam com a sua colaboração. Associe-se a este canal, colabore com a Rede Boa Nova em sua missão de levar bem-estar e conhecimento para todos. Ligue para o 0800 12 18 38 e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Não deixe de trabalhar neste projeto, que é seu projeto, é nosso, mas também é seu. O Filosofando está já há algumas semanas abordando o tema a violência e cultura de paz. Nas semanas anteriores, comentamos com você que a violência humana tem sido objeto de estudos pela filosofia contemporânea, mais precisamente na área dos existencialismos, um pouco anterior a esses, e é o que nós vamos falar no dia de hoje. Vamos refletir um pouquinho na filosofia de Thomas Hobbes e de Nicola Maquiavel. A filosofia espírita tem muito a dizer sobre o tema que aflige não somente os brasileiros, mas é tema recorrente de pesquisas, estudos e reflexões desde a antiguidade e no mundo inteiro. Em maio de 2006, a cidade de São Paulo
foi atingida por uma onda de violência pública que causou prejuízos materiais de grande monta, além da perda de vidas de militares e civis. Rapidamente o medo se espalhou e a cidade fechou as portas dos seus estabelecimentos comerciais e órgãos estaduais e municipais. Semelhante a este evento único na megalópole de São Paulo, a população do Rio de Janeiro tem passado cotidianamente por momentos de aflição e de grande sofrimento devido às perdas de vidas humanas dela, população, bem como de centenas de policiais. Sob intervenção militar, o Estado do Rio de Janeiro aguarda a solução definitiva para o seu trágico problema. Vamos ver se a filosofia explica essa relação entre Estado e população? Thomas Hobbes foi um filósofo inglês do século XVII. É conhecido por seu livro denominado Leviatã, por defender o absolutismo monárquico, por achar que o homem é mau por natureza e pelas expressões guerra de todos contra todos, e o homem é o lobo do homem. Viveu no auge das guerras civis que assolaram a Inglaterra do seu tempo, podendo sua filosofia política ser considerada um reflexo e uma reação às condições em que viveu. A mais famosa obra da sua autoria, o Leviatã, título retirado do livro bíblico de Jó, nos capítulos 40 e 41, foi usado como metáfora do poder do Estado e demonstra de que forma os homens se relacionam quando não há um Estado político a constranger as ações de todos, ou seja, numa condição de pura natureza. Nós tivemos um filme bastante interessante há uns tempos atrás que praticamente ilustrou essa ideia do Leviatã, chamado Ensaio sobre a Cegueira. Faço uma observação aqui que o cinema, que sempre imortaliza os momentos graves pelas quais a humanidade atravessa, reproduz muito bem essa condição momentânea nas quais todos nós estamos atravessando, ou sejam quais sejam os momentos que nós atravessamos, não é verdade? E o filme que eu acabei de citar, Ensaio sobre a Cegueira, foi um deles. No livro Leviatã, Hobbes imagina um estado de natureza que é a situação anterior à formação da sociedade, em que cada pessoa persegue os próprios interesses, um estado em que cada um está em guerra com os demais. Como todos estariam em melhor situação se cooperassem, deve ser racional para cada um de nós restringir nossa liberdade e cumprir leis, contanto que possamos crer que todos farão o mesmo. Para Hobbes, isso pode ser alcançado por um contrato social que entregue o poder a um soberano, capaz de impor a obediência universal às leis. Antes de Hobbes, surgiu no cenário político italiano a figura de Nicola Maquiavel, que viveu entre 1469 e 1527. Maquiavel notabilizou-se na contemporaneidade entre a população em geral como uma figura quase diabólica, gerando a expressão maquiavélico para designar as ações temerárias por parte daqueles que representam o mal. Diferentemente desse conceito popular, o maquiavelismo é um sistema de relações políticas entre o representante que governa e o povo sob a sua tutela. E essas relações estão registradas no seu famoso livro O Príncipe, dedicado a Lourenço o Magnífico, governante de Florença, e querem alguns também a César Borgia, filho do Papa Alexandre VI de Roma. Segundo Maquiavel, uma ação justifica-se ou não dependendo dos fins que pretende alcançar. Em O Príncipe, Maquiavel tentou injetar uma dose de realismo na filosofia política. Apresentado como um manual para príncipes no exercício de uma autoridade política e escrito de uma maneira deliberadamente provocativa, o livro discute como conquistar e conservar o poder, fundamentando suas assertivas em evidências históricas. A linguagem de Maquiavel conduz ao exercício do absolutismo em detrimento, melhor dizendo, de um possível bem-estar por parte da população, governada pelo príncipe, que não está sujeito a regras morais.
Já Thomas Hobbes, em sua visão materialista da natureza humana, brota a assertiva de que os seres humanos estão fadados a entrar em conflito no mundo de recursos limitados. Portanto, o severo cumprimento às leis é fundamental nesse caso. Qual é, então, o papel do Estado? Diz Hobbes em O Leviatã, a única maneira, abre-se aspas, a única maneira de instituir um poder comum capaz de defender os homens das invasões de estrangeiros e dos danos uns aos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante o seu próprio labor e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda a sua força e poder a um homem ou a uma assembleia de homens que possa reduzir todas as suas vontades por pluralidade de votos a uma só vontade. Diz Hobbes que organizar-se num Estado apto a defender os homens das causas de sofrimento é transformar a multiplicidade de pessoas em uma pessoa só, um ser artificial tão forte a ponto de garantir a paz e tranquilidade de todos. A esse respeito, é bem ilustrativa a conhecida figura de capa da primeira edição de Leviatã, que mostra um enorme homem que toma conta da cidade, tendo numa das mãos uma espada e na outra um cetro episcopal. O quadro sombrio da condição da guerra de todos contra todos, descrito por Hobbes, ainda nos é bastante familiar. O século XX demonstrou a quase falência das relações entre homens e Estado e entre estes últimos. Duas grandes guerras mundiais solaparam qualquer esperança de paz, enterrando o diálogo diplomático juntamente com milhões de vítimas de todo o planeta, nos palcos europeus e asiáticos, e que culminaram com as explosões de duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Após o segundo conflito, a Guerra Fria, surgida com a ausência de relações eminentemente diplomáticas entre Estados Unidos e União Soviética, gestaram e fizeram eclodir a Guerra da Coreia, que culminou na divisão do país. A Guerra do Vietnã, uma das mais cruentas do Sudeste Asiático, que em seus 6 anos de duração exterminou as vidas de milhares de jovens norte-americanos e grande parte da população civil vietnamita. Não houve vencedores. Os Estados Unidos amargam, até os dias atuais, esses resultados infelizes das suas iniciativas, com os milhares de veteranos de guerra vitimados por lesões físicas irreversíveis, além de choques pós-traumáticos, viciações em drogas, dentre outros. Nós vamos para um pequeno intervalo e depois, logo em seguida, voltaremos com esses pareceres de Thomas Hobbes e de Maquiavel, tão importantes para que a gente possa entender as relações entre poder, Estado e população. Até já!